Nas últimas aulas, a gente viu com detalhes dois ativos que estão dentro da renda fixa. Lembrando que renda fixa é quando você tem combinado no momento da contratação duas coisas. Qual será a rentabilidade do que você está comprando e qual será a liquidez do que você está comprando. A rentabilidade ela pode ser pré-fixada, por exemplo, uma taxa de juros, ou ela pode ser pós-fixada, que é quando você tem uma taxa acrescido de mais outra coisa que varia ao longo do tempo. O exemplo mais comum é a inflação. Então você tem IPCA mais tantos por cento. Mas ela pode ser pós-fixada também se ela estiver relacionada com, por exemplo, a taxa DI, que a gente já viu que é também. Isso que é a renda fixa, e a gente estudou aqui nos exemplos de renda fixa os títulos da dívida pública federal e vimos também o certificado de depósito bancário, os títulos que os bancos oferecem para a gente para financiar principalmente as operações de curto prazo. Mas, obviamente, existem outros vários ativos dentro dessa classe, principalmente dentro dessa mesma classe de risco. Existe, por exemplo, as letras de crédito do agronegócio e também do mercado imobiliário, a LCA e a LCI. Esses títulos, ou melhor, essas letras de crédito, são utilizadas para financiamento de operações, por exemplo, dentro do agronegócio. Os bancos oferecem seguro para quem está plantando soja, por exemplo, e os bancos também antecipam valores para quem está plantando a soja para receber lá na colheita. Então, os bancos fazem várias operações dentro do agronegócio, assim também como eles fazem várias operações dentro do mercado imobiliário. Os bancos financiam construções, por exemplo, uma construção de um prédio. Dificilmente uma construtora faz um prédio usando capital próprio. Normalmente a construtora busca um banco para financiar a sua construção, a edificação daquele prédio. E um banco também oferece financiamento imobiliário para as pessoas que vão comprar os apartamentos dentro daquele prédio. E aí, para isso, o banco pode captar recurso com os seus correntistas. Existem também umas outras estruturas muito similares a essas, que é o CRA e o CRI, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio e o Certificado de Recebível Imobiliário. Eu vou te dar um pequeno exemplo do que é o CRI. Eu tenho essa experiência já dentro do mercado imobiliário sobre o que eu fazia antes desse curso de finanças. Eu falava sobre loteamentos. Loteamento é quando você pega uma grande área e divide essa grande área em pequenos lotes e vende esses lotes individualmente para cada um dos seus clientes. Existe uma particularidade no mercado de loteamentos que não existe a intermediação bancária. Todo o financiamento que é oferecido para os clientes, esses financiamentos que a gente vê por aí de 120 meses, 180 meses, 200 meses, todo esse financiamento para aquisição de um lote é sempre oferecido pelo loteador, pela própria empresa. É um crédito privado oferecido para o seu cliente. Então os loteadores, os grandes loteadores principalmente, eles têm uma carteira de recebível que é muito extensa e também muito volumosa, porque eles vão fazendo vários projetos e vão acumulando essa carteira de recebíveis sobre cada um dos empreendimentos. Existe então dentro do mercado financeiro algumas empresas que antecipam a carteira de recebíveis mediante uma taxa de juros para o empreendedor. Então ele tem 120 meses a receber para frente, essa empresa vai lá e antecipa esses valores para o presente, paga o loteador o valor presente dessa carteira, claro, com um deságio, que é onde essa empresa ganha o dinheiro, e aí essa empresa então vai passar a administrar esses recebíveis daí para frente. Essa operação é feita por meio de um instrumento que a gente chama de securitização. E o produto da securitização é a geração de um certificado de recebível imobiliário, um CRI. E aí isso também é vendido para frente, né? Da mesma forma que essa empresa securitizadora comprou esse título, antecipou esse recebível, está em posse com o CRI, ela pode agora distribuir esse CRI também com os seus investidores. E os bancos fazem isso também, eles distribuem CRI e eles também distribuem o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Tudo isso aqui você tem acesso lá na aba de investimentos em renda fixa do aplicativo do seu banco. Os bancos distribuem esses produtos e aí, como eles estão dentro da classe de ativos de renda fixa, você tem rentabilidade e liquidez programada já. Você já sabe quais são essas duas variáveis. Então, por exemplo, no caso de um recebível de um loteamento, a rentabilidade está combinada a uma taxa de juros fixa mais a taxa de variação da inflação. Ela é uma rentabilidade pós-fixada. E aqui é importante frisar também, como eu estou falando de classes alternativas de ativos dentro da renda fixa, é importante também mencionar que aqui eu estou falando para você o que acontece dentro do mercado financeiro.
São as opções de investimento que a gente tem dentro de um banco ou dentro de uma corretora de investimentos. Mas a gente também, nas nossas vidas reais, dentro do mundo físico real, a gente também tem opções de investimento dentro da renda fixa, por exemplo. Quando você edifica, por exemplo, uma kitnet e aluga essa kitnet mensalmente, isso aqui pode ser um ativo que talvez esteja vinculado dentro da renda fixa, porque você assina um contrato de locação e esse contrato de locação ele tem uma taxa de juros perante o ativo que você edificou. Talvez tenham um grau de risco elevado, porque nem sempre você consegue alugar aquela kitnet, você está sujeito às oscilações de mercado mais diretamente, existe vacância, e também você precisa de fazer a gestão ativa daquele imóvel. Por exemplo, se você edificou um imóvel para locação, um imóvel residencial para locação, a cada período você precisa de fazer um retrofit, a cada período você precisa de entrar lá dentro, ver se aquele imóvel está adequado para as necessidades comerciais do momento da região, ou se você precisa de fazer novas adequações, fazer novas melhorias lá dentro para adequar para novos clientes. Mas o que eu quero dizer é que dentro da economia física, dentro do mundo real, a gente está submetido à renda fixa. A gente não pode achar que os nossos investimentos estão limitados ao que acontece dentro do mercado financeiro. Porque lá na frente, quando a gente for balancear o risco da nossa carteira, montar um portfólio de investimentos, a gente também precisa de considerar os nossos negócios físicos. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre renda variável e eu vou falar com você sobre ações de empresas. Então, você não pode considerar que você está investido somente em ações de empresas em que você detém lá na corretora de valores. Não é isso. Você também tem ações de empresas que pode ser a sua própria empresa. Você também está vinculado na renda variável dentro do negócio físico se você é proprietário de um negócio. Você sofre oscilações de mercado dentro da sua própria empresa. Existem algumas diferenças de liquidez que a gente vai ver mais para frente. O que eu queria deixar claro nessa aula é que a gente tem vários ativos dentro da renda fixa. A gente viu com detalhes os títulos da dívida pública federal e viu com detalhes também o CDB, as aplicações que o banco oferece para a gente no certificado de depósito bancário, e a gente falou um pouquinho também sobre poupança lá na última aula. Mas existem várias outras coisas que você pode investir com também a mesma facilidade dentro da classe de risco. O que eu espero que você faça na hora de escolher qualquer um desses ativos é entender o que tem lá dentro. Olha, você está comprando uma letra de crédito do agronegócio. Beleza, será que existe algum sinal dentro da nossa economia que o agronegócio está passando por um bom período? Será que existe algum sinal de que a inflação de preços, o aumento dos preços do agronegócio vai reverter e os preços vão para baixo? Porque, de novo, a gente sempre vive dentro de uma economia cíclica e os preços do agronegócio eles podem estar passando atualmente por um momento de alta, mas isso não quer dizer que ele vai ficar no momento de alta para sempre. Então, na hora de balancear os riscos dos seus investimentos, é importante levar em consideração o que você está comprando e também durante quanto tempo você ficará comprado nesse ativo, né? Qual que é o período de resgate, qual que é o período de vinculação do seu investimento ao que você está fazendo. Lá na frente a gente vai tentar montar uma carteira de investimentos que seja balanceada. Mas eu posso te adiantar que eu, Daniel, na minha carteira, não tenho nenhum desses ativos alternativos. Eu não tenho título de dívida pública federal, porque, como você pode ter observado ao longo desse curso, eu sou extremamente pessimista quanto à economia do nosso país. Eu não acredito muito que o nosso país vai conseguir honrar as suas dívidas a longo prazo. Então eu não tenho títulos da dívida pública federal. E eu também não tenho ativos em poupança, e eu também não tenho nenhum desses outros ativos que eu mencionei para você nessa aula. Eu não tenho LCA, LCI, CRA, CRI. Eu tenho, dentro da minha carteira, CDB com liquidez diária, rendendo 100% da taxa DI, como eu mencionei para você na última aula. Isso eu tenho dentro da minha carteira de investimentos, lá no meu banco. Um CDB com liquidez diária com rentabilidade de 100%. Porque isso aqui serve como meu caixa para possíveis emergências. Como eu disse, eu não consigo prever o futuro, eu não sei o que vai acontecer, mas no caso de algum desses eventos, eu não vou passar tão apertado assim. Isso aqui também serve como caixa para possíveis oportunidades que possam aparecer, tanto dentro do mercado físico, dentro do meu negócio, como também dentro do mercado financeiro, investimentos que eu possa fazer. E além desse ativo, eu estou aqui claramente expondo qual que é o meu portfólio pessoal. Além desses ativos, eu também estou dentro do mercado imobiliário. Como eu disse para você,
Eu trabalhava antes disso com o mercado de loteamentos, então eu sou sócio em empreendimentos. Então eu tenho lá carteira de recebíveis que eu recebo todos os meses. Então, em termos práticos, eu também tenho investimentos em renda fixa, mas dessa vez dentro da economia real. Vamos chamar isso aqui entre aspas de economia real, porque é um empreendimento físico, um empreendimento de fato que acontece com clientes reais. Então, esses são meus investimentos em renda fixa. Eu não tenho nenhuma das outras alternativas. Eu não estou falando que você deva seguir o meu comportamento também. Mas se você não quer seguir o meu comportamento, a minha sugestão para você é que você analise quais são os riscos, no que você está colocando seu dinheiro, entenda o que é o ativo. Ah, eu vou comprar aqui um CRI. Entenda o que é o CRI, entenda por quanto tempo seu dinheiro vai ficar lá dentro, em que tipo de coisa o banco vai usar o seu dinheiro que você está investindo ali. É importante que você entenda no que você está investindo seu dinheiro para que você tenha também domínio sobre o seu dinheiro. Bora para a próxima aula.